o Brasil investe mais de 9% do PIB em saúde, isso está alinhado com a maioria dos países. Isso é uma verdade relativa. Se você pegar o montante total investido no país, ok, está alinhado com outros países, só que menos da metade desses 9,5% é investida no setor público de saúde, no SUS. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral! Hoje é dia de falar de acesso e da empresa de medical devices, líder global em tecnologia de saúde, com uma equipe global de mais de 90 mil pessoas em mais de 150 países. Eu tenho a honra de receber nesse episódio o Igor Zanetti, que é diretor de acesso e assuntos corporativos da Medtronic Brasil. Igor, seja bem-vindo ao Vioral. Oi, Paulo, prazer estar com vocês aqui para conversar sobre esse assunto que é muito interessante. É isso aí. Igor, quero começar falando de acesso. É um tópico extremamente importante para a indústria da saúde, mas para mim é um termo que gera diversos significados. Então, se você pergunta para o paciente o que é acesso, ele tem uma ideia. Quando a gente conversa com executivos da indústria farmacêutica, eles explicam de uma maneira um pouco diferente. E aí? Preço acessível, disponibilidade, tá na instituição pública, pertencer ao hall, tá disponível por beneficiário do plano de saúde. Quando a gente fala de acesso, Igor Zanetti, como que vocês enxergam acesso? É um pouco de tudo isso que você falou, na verdade, Paulo. E aí até trazendo, eu acho que é interessante contextualizar para a própria Medtronic, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na missão da empresa, que é a mesma desde a metade do século passado, quando foi fundada, que é aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida, eu diria que o acesso tem a ver com você proporcionar as nossas tecnologias aos pacientes certos na hora certa, né? Aqueles pacientes que necessitam efetivamente da nossa tecnologia e no momento certo, né? Não pode ser depois, evidentemente, né? Então, você está presente naquele momento correto. E, ao mesmo tempo, zelando pela sustentabilidade do mercado, do setor como um todo, né? Não vou nem usar mercado, vou usar o setor de saúde como um todo. Essa questão do zelo pela sustentabilidade do setor é algo fundamental, está se tornando cada vez mais necessário, se você fala no setor público, se você fala no setor privado, não importa. É algo realmente muito importante e nós da Medtronic trabalhamos com esse foco muito, muito claro, tá? Agora, até para entender, a gente tá falando tanto da Medtronic, deve ter ouvintes nós falando assim, pô, não conheço muito a Medtronic, eu sei que é uma empresa de medical devices. Fala um pouquinho, quem é a Medtronic e onde que a gente encontra a Medtronic? Tá onde nas nossas vidas, Igor? Olha, nós somos uma empresa, como você falou, né, na abertura. Nós somos líderes, né, no setor de equipamentos e dispositivos médicos, mundialmente falando. É uma empresa fundada em 1949 e hoje com faturamento em torno de 30 bilhões de dólares, né, mundialmente. Estamos presentes em mais de 150 países e nós temos um portfólio, é incrível falar nesse número, mas é um portfólio de mais de 200 mil itens. Exato, mais de 200 mil itens para 70 condições clínicas diferentes, né? Então, que vão desde condições agudas, né, como, por exemplo, cirurgias, até condições crônicas, como diabetes e outras doenças. Então, nós somos muito conhecidos, né, por dispositivos médicos, por cirurgia robótica, bombas de insulina, equipamentos cirúrgicos de um modo geral. Então, realmente é uma ampla gama de produtos nos quais nós atuamos, né? Então, Igor, basicamente, por essa quantidade, você está me falando, é difícil hoje você não falar assim, provavelmente eu tenho algum familiar que está usando alguma coisa da Medtronic, né, Igor? Sem dúvida.
Sem dúvida. Hoje em dia é muito difícil alguém que entre em algum hospital para algum tipo de intervenção não ter a oportunidade de utilizar algum produto nosso, né? E também em muitos casos, pacientes que estão fora dos hospitais, né? Como eu citei, o caso de insulina, por exemplo, de diabetes, por exemplo, é um caso, né? Nossas bombas de insulina. Então tem muito paciente também que não está hospitalizado, mas que está se beneficiando, né, dos nossos produtos também. Agora, dentre esses, Igor, eu fiquei até curioso, qual que é o maior mercado da Medtronic hoje, aqui falando até no Brasil nacional? Se nós falarmos das 3 divisões que nós temos, a maior delas é a área de cirurgia e UTIs, né? Então, nós temos 3 grandes divisões aqui no Brasil. Uma é a área de cirurgia e UTI, que eu falei. A segunda é a parte de toda relativa à hemodinâmica, né? Então, todos os dispositivos cardíacos, etc. E também alguns dispositivos que não são cardíacos, mas que também são implantáveis, por exemplo, através de hemodinâmica, né? Como um dos tratamentos que nós temos chamado de denervação renal, que é para tratamento de pacientes com hipertensão severa não controlada, né? E isso é feito através de um acesso através de hemodinâmica. E temos uma terceira divisão, que é a área de outras tecnologias, né? Tecnologias avançadas que a gente chama, que aí inclui muitas outras terapias, como neuromodulação e a parte de diabetes, enfim, muitas outras áreas também. Eu fui fazer minha pesquisa, fui conversar com alguns profissionais de saúde que têm contato com a Medtronic. E me comentaram, Igor, dessa tecnologia de vocês, né? Então hoje vocês trabalham muito com essa cirurgia robótica, então me falaram muito desse último lançamento de vocês, desse robô de vocês, eu queria ouvir um pouquinho rapidinho, mas também me falaram que vocês aqui em São Paulo tem uma espécie de um centro de inovação onde os médicos podem visitar e ver, né, alguns desses seus equipamentos. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso, que eu fiquei super curioso, que o médico ficou encantado, ele tentou me contar, assim, super encantado com isso que a Medtronic oferece aqui em São Paulo, no Brasil. É um bom ponto. Nós realmente entramos nessa área, entramos forte nessa área de cirurgia robótica. O nosso robô se chama Hugo. Ele está chegando no Brasil agora nesse ano, né? Então nós já temos aí em perspectiva vários hospitais para implantação do Hugo. Só conta o que é o Hugo, o que ele faz, assim, só para a gente ter uma ideia. Ele é um robô que auxilia o cirurgião, né, no procedimento cirúrgico, né? Então isso é até interessante de colocar, porque às vezes o público leigo pode pensar, o robô faz a cirurgia sozinho, né? Ele não faz a cirurgia sozinho. Você tem um cirurgião que é treinado, muito bem treinado para operar esse robô, e o cirurgião comanda a cirurgia, ele faz a cirurgia através do robô. É um assistente. Exatamente. A grande vantagem é que você tem um nível de precisão muito maior e um nível de variabilidade das cirurgias muito menor. Então, se você imaginar, por exemplo, um cirurgião que realiza várias cirurgias ao longo do dia, evidentemente, na parte da manhã, ele está mais descansado, no final do dia ele está mais cansado, e isso aí, como qualquer ser humano, né, o nível de precisão, de atenção, de concentração da pessoa vai variando. Então, você teria aí, ou poderia ter uma variabilidade que com o robô você acaba não tendo. Então, de um modo geral, os desfechos da cirurgia acabam sendo bem melhores para o paciente. E com relação ao laboratório, né, o centro que você mencionou, sim, nós temos aqui em São Paulo um centro no nosso escritório, em um dos andares, e não é só o Hugo que está lá. O Hugo é um deles, né, o robô é um deles, mas nós temos vários outros equipamentos ali. Nós temos, por exemplo, uma sala que simula uma UTI, né? Então a gente tem lá pacientes, bonecos, né? Modelos ali, inclusive. Então, assim, todos os equipamentos principais que a gente tem ali de cirurgia, de monitoramento de pacientes em UTI, enfim, tudo ali para a utilização de médicos ou outros profissionais da saúde que vão ser treinados, né? Então, realmente é bem interessante porque permite não só uma visualização dos equipamentos, mas treinamento desses equipamentos também.
dessas pessoas nesses equipamentos, inclusive do nosso próprio pessoal, né? Profissionais de saúde que estão nos ouvindo aqui, Igor, estão falando, nossa, eu estou super curioso, quero conhecer o Hugo, quero conhecer esse centro de inovação da Medtronic. Fala com quem? Procura um consultor da Medtronic? Isso, sem dúvida, o caminho mais fácil é esse, né? Certamente o médico, o profissional de saúde que está nos ouvindo, ele é visitado, ele é atendido por, no mínimo, né? Muitas vezes mais de um consultor nosso, representante nosso, e essas pessoas podem dar essas informações aí de como conhecer. Então isso. Não enchem a caixa de mensagem do Igor, pelo amor de Deus, procura um consultor. Igor, continuando falando, já que a gente estava falando de acesso, hoje o grande problema, e um dos, não um grande, mas um dos problemas que a gente enxerga hoje no ecossistema de saúde é como equilibrar o cenário, né, entre os principais stakeholders, né? Então a gente olhando indústria, a gente olhar operadoras de saúde, né, olhando os hospitais e o próprio governo. Como que a Medtronic está olhando isso? Está buscando-se um novo modelo de negociação? Eu sei que tem muito hoje se falando do modelo de negociação de assumir riscos, né? Então eu entro com você, mas eu assumo um risco perante. Tem muita gente querendo buscar outros tipos de modelos de negociação. Como é que está isso para vocês aí na Medtronic? O que vocês têm feito em relação a isso? Esse é um bom ponto. O compartilhamento de risco que você está mencionando hoje é um dos modelos, né, de negócios ou digamos assim, uma das ferramentas utilizadas dentro de um conceito muito mais amplo, que é o conceito de saúde baseada em valor, né? Ou VBHC, que é a sigla em inglês para isso aí, que é muito utilizado no setor atualmente, né? De uma forma bem resumida, a gente pode dizer o seguinte: até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, nós tínhamos a remuneração dos prestadores de saúde, ela se dava através do que se chama em inglês fee for service, né? Ou seja, você paga mediante aquilo que você utiliza. Então, quanto mais eu utilizar de recursos, de materiais, de produtos, etc., mais eu vou ser remunerado, né? Isso daí claramente trouxe um problema, porque era uma escalada de custos muito grande que você não conseguia controlar. A partir do momento em que houve aí um estrangulamento das condições econômicas do setor como um todo, começou a ser necessário pensar em novos modelos de remuneração que sejam mais justos e, ao mesmo tempo, mais sustentáveis para todos os elos da cadeia, né? E aí, basicamente, a gente fala de 3 elos, né? A indústria é um deles, os prestadores, que são basicamente os hospitais e clínicas, são o segundo, e o terceiro são os financiadores, que, como você falou, pode ser o governo ou pode ser o setor privado, né? Não importa quem seja, o racional é basicamente o mesmo. E o que a gente fala é o seguinte: hoje em dia, dentro desse conceito de saúde baseada em valor, você tem o paciente como o centro dessa mentalidade. Em que sentido? Você vai olhar para o que acontece com o paciente a partir do momento em que ele começa a receber esse tratamento, até ali na frente, até depois da alta, os anos seguintes, etc. O que acontece com ele em termos de desfechos clínicos e em termos de percepção desse paciente também com relação a tudo que aconteceu com ele, né? Então você tem modos de avaliar não só os resultados, então se o paciente melhorou daquela condição, sarou, como é que está a morbidade dele também, como esse paciente voltou, né, depois, ele continua fazendo tudo o que ele fazia antes de adoecer ou não, e também qual é a percepção de qualidade do paciente durante todo esse tratamento e pós-tratamento, né? Como é que ele convive com essa tecnologia, após essa tecnologia, etc. E aí você faz uma medição disso, falando é muito mais simples do que é na verdade, viu, Paulo? Mas assim, você faz... Isso é uma pergunta que eu vou até querer te fazer, Igor, porque realmente, né, quando você olha isso, né, olhar valor, né? Que é o que você falou, tá sentado no paciente, ou seja, esse valor tem que ser importante para o paciente, exato, né? Exato. Valor importante para o paciente, né? Então, por isso que eu falei, você coloca o paciente realmente no centro e faz todas essas avaliações em torno dele, né? E aí, a partir daí, remunera-se o prestador com base nesse conjunto de ganhos de qualidade e de resultados para o paciente. Onde a indústria entra nisso? A gente entra justamente ao proporcionar tecnologias
que vão melhorar as condições do paciente sob os mais diferentes aspectos, né? Então, pode ser que, eventualmente, no início, o prestador, o pagador, no caso, tenha um dispêndio maior, porque é uma tecnologia que tem um custo maior de início, porém, ao longo de toda a cadeia, ao longo de toda a jornada do paciente, isso se torna mais vantajoso, né? Em termos de custo-efetividade para todo o sistema. Então, esse olhar é um olhar muito mais amplo do que simplesmente você olhar o preço, o custo naquele momento do uso daquela tecnologia, né? Você pode fazer, entre aspas, uma economia nesse momento, mas depois você ter consequências piores, reinternações do paciente, né? Uma alta mais demorada do que poderia ser, uma tecnologia que não era a melhor para o paciente, que vai afetar a qualidade de vida lá na frente. Então, esse tipo de coisa toda é levada em consideração dentro desse conceito. E aí, Igor, você não acha difícil que eu sempre, quando eu entro nessa discussão do valor em saúde, qual KPI mensurar? Porque acho que esse é o mais complicado, né? A operadora vai concordar com o KPI que a Medtronic está enxergando, o governo vai concordar com esse KPI. Qual que tem sido a grande barreira para a gente já não estar nesse modelo já hoje, presente? Isso não é tanto o problema, porque, evidentemente, a parte de desfechos clínicos e de segurança para o paciente, isso é muito claro, é muito estabelecido, isso vem da própria conduta médica, né? Com relação à parte de qualidade, existem questionários específicos que avaliam, que o paciente, por exemplo, pode avaliar a qualidade do tratamento que ele teve, né? O que talvez dê um pouco mais de trabalho e que seja alguma coisa um pouco mais abstrata e de dificuldade de você mensurar, por exemplo, o impacto que você tem na sociedade, né? Então, vamos falar, eu reduzo o absenteísmo, né, de um paciente que conseguiu se recuperar mais cedo de uma terapia, né? Que impacto isso daí tem para a sociedade e como eu vou mensurar isso daí e trazer isso para esse pacote de valores, né? Então, um paciente que eventualmente vai ter menos reinternações depois, né? Ele vai ter que voltar menos para um hospital porque ele se valeu de uma tecnologia melhor. Isso tem um valor, né? Para ele, indivíduo, e para a sociedade como um todo. Então, essas questões que são um pouco mais difíceis de mensurar e por isso que eu falo que é um trabalho bem complexo, entendeu? Lógico, sem dúvida nenhuma. Eu estava vendo também, eu assisti uma entrevista agora do Geoffrey Matter, que é o CEO de Vocês Global na CNBC, e ele participou também no JP Morgan Healthcare Conference, e ele estava falando muito do impacto que teve a redução das cirurgias eletivas no mundo, e isso impactando, lógico, a indústria da saúde, não só o medical device, mas a indústria da saúde, e ele fala muito do impacto disso no medical device. Eu queria que você me falasse um pouquinho, como é que tá? Nós estamos em 2023, a pandemia, vamos colocar aqui entre aspas, terminou. Eu quero saber como é que tá o retorno das cirurgias eletivas, como é que tá esse mercado para medical device, para Medtronic hoje. O que aconteceu no mundo como um todo aconteceu de forma bem acentuada no Brasil. Houve um represamento de cirurgias eletivas, por razões óbvias, né, durante a pandemia. E isso impactou não só o sistema público, como o sistema privado também, né? A recuperação disso leva tempo. Eu diria que os últimos números que eu vi, as últimas análises que eu vi, e são do final do ano passado, a gente ainda não tinha atingido o número de cirurgias eletivas que nós tínhamos pré-pandemia, né? Que dirá recuperar tudo aquilo que ficou represado. No ano passado já começaram a ocorrer alguns movimentos para reduzir essas filas. Então, o mutirão, por exemplo, de cirurgias aqui em São Paulo, que foi anunciado, porém ainda está muito aquém da demanda represada. Esse ano eu vi com ótimos olhos a decisão da ministra Nízia Trindade, que já destinou 600 milhões de reais exclusivamente para esse programa de cirurgias eletivas no país, né? Então, verba federal que vão para os estados de acordo com os planos que cada estado montar, né? E, evidentemente, isso baseado no número de cirurgias eletivas que estão ali represadas. 200 milhões desses 600 já foram liberados, né, para os estados, então os estados já começaram a trabalhar com isso desde fevereiro.
Existem estados que têm programas, então Opera Minas, por exemplo, é um deles. No Sul nós temos casos também, no Nordeste. Enfim, os estados já começaram a se mobilizar para a realização dessas cirurgias, né? Que, como eu falei, são cirurgias eletivas, porém, esse termo eletivo, às vezes a pessoa pode pensar, puxa, não é tão importante. Não é importante, super. Porque isso daí tem uma consequência muito grande na saúde desse paciente, né? Essa cirurgia pode ter implicações, desde implicações relativamente simples até implicações complicadíssimas, principalmente em termos de cirurgia oncológica, né? Em termos de prognóstico desse paciente. Então, a Medtronic, e não só a Medtronic, mas eu diria que todas as empresas, elas estão comprometidas em ajudar a desengargalar, né, esse represamento todo que nós temos de cirurgias no Brasil, tanto no setor privado como no setor público, né? Agora, quando a gente fala, já que a gente está nesse termo, para você hoje, qual que é, na sua opinião, a maior barreira em acesso no Brasil para medical device, Igor? Você com a tua vasta experiência nesse assunto, onde que a gente está travando ainda? Eu diria que, na verdade, eu não falaria em uma, eu falaria em duas imensas barreiras que a gente tem. A primeira é a questão de financiamento e a segunda é a eficiência do sistema, né? Quando a gente fala de financiamento, é inevitável falar do subfinanciamento do SUS, né? Que é algo há muito tempo discutido, né? Então, quando algumas análises superficiais podem dizer, não, mas o Brasil investe mais de 9% do PIB em saúde, isso está alinhado com a maioria dos países. Isso é uma verdade relativa. Se você pegar o montante total investido no país, ok, está alinhado com outros países, só que menos da metade desses 9,5% é investida no setor público de saúde, no SUS. Que é o grande complicado no Brasil, né? Porque tem um dado do IBGE que para mim é super expressivo, que diz assim, a cada 4 brasileiros, 3 usam exclusivamente o SUS. Exato. 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Então, se nós estamos falando de uma população de mais de 210 milhões de habitantes, a gente tem mais de 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Como custear isso, né, Igor? Para esses 150 milhões, tem 4% do PIB só, entendeu? Então, os outros 5,5% estão no setor privado, que atendem ali 50 milhões de brasileiros só, né? Então, essa é uma questão, né, a questão do subfinanciamento. A questão da eficiência é um outro problema bem sério, porque tem uma estimativa, um estudo do Banco Mundial, a questão de 1 ou 2 anos mais ou menos, que estimou em 22 bilhões de reais o desperdício na saúde no Brasil. 22 bilhões. Se você pegar o orçamento do Ministério da Saúde, um orçamento anual que gira em torno de 150 bilhões de reais, você está falando que 15% desse valor é desperdiçado, é jogado fora, né? E é jogado fora como? Por problemas de fraudes, por problema de mau uso, por ineficiência operacional do sistema, por falta de integralidade do sistema como um todo. Então, falta de interconectividade, então os seus dados não estão disponíveis para toda a rede, então você repete exames. Então, existe uma quantidade enorme de ralos, né, de recursos que estão por aí, além da questão, obviamente, de mau uso, intencional ou não, de fraudes, etc., né? E isso acontece também no sistema privado. Então, existe um mau uso muito claro, né, do sistema privado de saúde. Existem algumas questões de caráter econômico que explicam isso daí, né, por assimetria de informação que você tem no sistema como um todo. Então, a gente ouve, por exemplo, muita gente falando assim, eu vou realizar um exame, ou acordei com dor de cabeça, vou procurar um neurologista. Puxa, isso daí onera o sistema de uma forma absurda. Sem dúvida. Né? Então, será que você realmente precisa de um neurologista, ou você poderia resolver isso com um clínico geral que normalmente resolve 80% ou mais dos casos, né? Aquela história de você ir e pedir, puxa, eu quero fazer uma ressonância, eu quero... Quer dizer, esse tipo de coisa que existe no Brasil... Custo exacerbado no exame complementar, né? Exato, e isso retorna para o sistema, retorna para você no ano seguinte, né? Porque esse custo, né, esse sinistro todo é reincorporado no sistema. Então o pessoal diz, não pago nada porque é do plano de saúde. Não, você paga. Se você não pagou nesse ano, você vai pagar no ano que vem.
Então, cada vez que você tem um mau uso do sistema como um todo, esse recurso vai faltar para alguém. Em economia, esse é um dos princípios básicos. As necessidades são infinitas, mas os recursos são escassos. Então, você tem que buscar eficiência ou vai faltar para alguém. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que esses são pontos bem claros aí em termos de dificuldade de acesso. Tudo isso daí junto dificulta muito o acesso da população aos tratamentos. Igor, você acha que, até você tocou nessa coisa da ineficiência do sistema em si, a transformação digital, você acha que tem ajudado isso? Porque tá todo mundo passando por esse momento, inclusive o governo tá tentando digitalizar mais os seus processos, tentar acelerar algumas coisas. Para uma empresa de tecnologia como a Medtronic, como que também está enxergando a transformação digital? Vocês têm aplicado isso também internamente, Igor? Sem dúvida, isso é uma tendência, que já vem de um bom tempo. Então, toda a questão digital vem andando em paralelo com o desenvolvimento das novas tecnologias, e é fundamental, não só para a questão de integração de dados, mas também para a questão de acompanhamento do tratamento pelo próprio paciente e pelo médico, por exemplo, ou para a equipe de saúde que está cuidando daquele paciente. Então, isso vai desde a questão de consulta, de telemedicina, de teleconsultas, que hoje em dia resolvem muitos dos casos sem a necessidade da pessoa ir fisicamente até o local, até um acompanhamento do que acontece com o paciente. Então, o médico, por exemplo, através de um aplicativo, através do celular dele, ele pode acompanhar como é que está indo o tratamento daquele paciente, e saber se ele está aderindo à terapia conforme prescrito ou não, E o paciente também, com todas as questões de alertas que pode ter, etc. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito, muito importante, A gente tem... Na Medtronic, a gente tem um sistema para diabetes tipo 1, que é um sistema integrado de bomba com o monitoramento do paciente, que faz praticamente um ajuste em real time das necessidades desse paciente de receber insulina. Ou seja, é todo um equipamento, uma inteligência ali que vai monitorando o seu nível de glicose, vai monitorando as suas condições e sabendo se precisa aumentar um pouco a injeção de insulina, se precisa reduzir um pouco a injeção de insulina, ou seja, faz efetivamente o papel de um pâncreas. Sim. Que é esse vocês lançaram ano passado, não Exato. Foi que ele tem inteligência artificial, Exato. Tá valendo, sensacional. Exato, e isso daí trouxe um benefício gigantesco, para o paciente e para os cuidadores, para a família. Você imagina, por exemplo, quem tem uma criança com diabetes tipo 1. Os pais de uma criança com diabetes tipo 1, eles não dormem, porque é um medo constante de que aquela criança tenha uma hipoglicemia, por exemplo, noturna. Então, com esse tipo de equipamento, de tecnologia que existe hoje, os pais ficam tranquilos, porque sabem que a criança vai estar sendo monitorada. Para a própria criança, no dia a dia, na escola, depois, a gente vê casos de crianças, por exemplo, que não usam bomba de insulina, mas que tem aquela questão aquela necessidade da injeção e tudo mais. A preocupação que é para os familiares, para os professores nas escolas, é muito complicado. Então, eu acho que esse avanço de tecnologia, essa integração digital, a inteligência artificial, isso tudo está trazendo ganhos enormes para a sociedade como um todo. Legal. Igor, então vou entrar já nesse assunto, já tá falando de transformação digital. Eu tava lendo um dado de segurança cibernética que é uma das grandes preocupações em saúde, Já que a gente tá transformando, os devices estão tendo conexão com a internet das coisas médicas. Tem um dado do Global Data, até passar aqui pros nossos ouvintes, que no setor de medical devices, os gastos com segurança cibernética vai crescer de 869 milhões de dólares para 1,2 bilhões de dólares até 2025, tá? E no relatório recente da MWeb, que tem um relatório de tendências, ela trata desse assunto e chama isso até de medical deepfakes, ou seja, já existe hoje hackers manipulando conteúdo de resultado diagnóstico, já manipulando conteúdo de dispositivos médicos conectados à internet, dos nossos smartwatches, etc. Essa é uma preocupação real da Medtronic. Como que a Medtronic vem tratando esse assunto?
É uma preocupação. Eu diria a questão da deepfake é algo que afeta a sociedade como um todo, né? E a saúde não fugiu disso daí, infelizmente, né? Então é um risco, sem dúvida alguma, que a gente enfrenta no dia a dia. O que eu poderia dizer é o seguinte, a gente tem mais de 11 mil cientistas e engenheiros, né, em 43 sites de pesquisa e desenvolvimento no mundo. Certamente todos eles têm essa preocupação, têm isso como foco, para tentar, claro, desenvolver tecnologias que possam de alguma forma blindar, né, as pessoas desse tipo de risco. E outra coisa que certamente a companhia faz, né, isso globalmente falando em todos os países, primeiro lugar, um compliance rígido com toda a regulação, né, com todas as leis, então LGPD, por exemplo, né, então seguir isso daí muito à risca, e também cooperação com autoridades, né, então sempre que houver alguma necessidade, algum risco, alguma coisa, a companhia atua de forma a cooperar com as autoridades para investigar e para tentar coibir, né. Infelizmente é uma questão de gato e rato, né, Paulo? É como a gente vê no sistema financeiro também, né? Coisas que vieram e que facilitaram muito a vida de todo mundo, como Pix, por exemplo, como transações por internet, por aplicativos, etc., mas que também trouxeram junto o risco, né, para quem utiliza. Então vai ser sempre uma busca, uma guerra incansável, e a gente procura trabalhar sempre com tecnologias novas para coibir isso daí, impedir isso daí. Fala de futuro aqui, o que a gente pode esperar da Medtronic, Igor, aqui no Brasil, né? Eu vi que recentemente, globalmente, vocês fizeram uma parceria com a NVIDIA para construir uma plataforma de medical device baseada em inteligência artificial, o que para mim é super empolgante, já que inteligência artificial é o carro da vez, todo mundo falando de chat GPT, etc, etc. O que a gente pode esperar, o que os nossos ouvintes podem esperar da Medtronic aqui no Brasil? Essa parceria com a NVIDIA é realmente algo muito interessante, porque você, através de inteligência artificial, você aumenta a probabilidade, por exemplo, de diagnósticos de doenças em estágios muito mais precoces, né? Então, se você fala, por exemplo, de um tumor ou de um pólipo ou de uma anormalidade qualquer anatômica, você ensinando as máquinas ali, através da inteligência artificial, você aumenta muito a possibilidade do médico atuar de forma preventiva, né? E aí, até é interessante fazer até uma ligação com a pergunta anterior que você tinha mencionado do deepfake, porque eu li um artigo recentemente que fala que essa questão do deepfake, ela pode ter um lado positivo para essa área de tecnologia médica, né? E eu falei, nossa, mas qual seria esse lado, né? Então você veja como é interessante. Ao mesmo tempo em que você tem todas as leis de proteção de dados que de alguma forma limitam um pouco o acesso a informações para alimentar bancos de dados de inteligência artificial, né? Então a questão de número e de informações de pacientes que você consegue utilizar para passar. Por outro lado, você pode se valer da, entre aspas, deepfake para simular casos e ensinar as máquinas, né? Então você, por exemplo, inventar ali um suposto micro tumor, uma micro anormalidade e tudo mais, e através disso daí você alimentar esse sistema de inteligência artificial para que aquela tecnologia passe a identificar casos cada vez menores e mais escondidos, né? Quando vier um paciente real, né? Então é interessante essa questão da tecnologia, porque tem até em problemas existem oportunidades também, né? Então é uma empresa como a Medtronic, que tem um investimento muito, muito robusto, né, em área de pesquisa e desenvolvimento, como eu falei antes. A gente está sempre atento a esse tipo de oportunidades, seja individualmente, seja através de uma parceria, como você citou, no caso da NVIDIA, né? Uhum. Maravilha. Bom, para encerrar aqui, Igor, a gente queria uma sessão de perguntas que poucas pessoas te fazem, porque a gente quer conhecer também melhor os nossos convidados. A primeira pergunta é: qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? O que foi essa coisa? A última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez foi andar de camelo.
Olha só. Num deserto nos Emirados Árabes, né? Eu fiz isso nas férias passadas. Como é que foi? Eu tinha muita vontade de conhecer um deserto lá nos países árabes. E foi fascinante, não só pelo deserto em si, né? Então, algumas surpresas que eu tive, algumas bobagens assim que você fala, mas puxa, não era o que eu imaginava, né? Sei. Por exemplo, o quanto a areia do deserto é fina, né? Ela é muito fininha, né? Ela não gruda em você. E eu tive a oportunidade de conhecer acampamento, né? Típico dos antigos beduínos, tudo mais, como comem ali, etc. E ali naquele local tinha camelos que a gente podia subir, dar uma volta e tal. E eu adoro animais, né? E são bichos assim adoráveis, sabe? Assim, muito, muito bonzinhos e tal. Então foi uma experiência muito legal que eu queria fazer, fazia muito tempo e eu consegui fazer. O que você mais gostou dos Emirados? Porque é uma cultura bastante diferente da nossa. O que você gostou? O que mais te encantou? Olha, é um negócio interessante. Eu diria o seguinte, existem questões culturais que para nós são estranhas, né? Então, que eu digo ocidentais, né? Então, a questão de machismo, a questão de submissão da mulher, etc., são coisas que culturalmente para nós são complicadas e nem são aceitas aqui no Brasil. Mas existem coisas muito interessantes assim com relação a hábitos de higiene, por exemplo. A própria cultura do Islã como um todo é uma coisa que te hipnotiza um pouco. Então, você andando, por exemplo, pelas cidades e nos momentos em que existem as orações, todas as mesquitas começam ao mesmo tempo a emitir o som, né, do sacerdote que está pregando ali, né, naquele momento, é uma coisa que te hipnotiza muito, né? Assim, é bonito de se ver. Né? Nem todos naquele momento param para rezar efetivamente, mas alguns sim. E de qualquer forma, isso culturalmente para nós é muito rico, né? De conhecer esse lado do Islã ali nos Emirados Árabes. É algo muito rico. Por outro lado, assim, a gente tem o conforto de que é uma cultura bastante ocidentalizada, né? Então você tem ali os confortos que você tem em termos de acesso a restaurantes, a lojas, etc. Isso tudo é muito desenvolvido lá, né? Então você tem acesso a isso daí também. Eu acho que é uma experiência interessante de se ter. Eu gostei bastante. Legal. Sensacional. Não foi na época da Copa, não? Você deu um pulinho no Catar também? Não, eu fui depois, na verdade. Eu fui um pouco depois da Copa. Maravilha. Igor, a outra pergunta é: se eu abrir seu Spotify agora, qual é o último conteúdo que você ouviu? O último é a minha lista de rock nacional. O meu Spotify é uma coisa meio maluca. Se você for olhar, você vai falar assim, nossa, é alguém muito eclético, porque vai de um extremo ao outro. Literalmente, acho que quase todos os gêneros musicais tem lá. Porque eu acho que música tem muito a ver com o estado de espírito, né? Então tem dia... O que você gosta do rock nacional? Eu gosto das bandas antigas. Legião Urbana, Titãs... E gosto muito de bandas que talvez nem foram tão populares, mas foram as bandas mais identificadas com o punk rock na época, que eu gostava demais, Inocentes, Replicantes, 365, Plebe Rude, Raimundos, Camisa de Vênus. Eu gostava de todas as bandas da época, mas assim, de fato, as duas preferidas que eu tenho, que são bandas de cabeceira, são Legião Urbana e Titãs, né? Inclusive eu vou no show do Titãs esse ano, que eles voltam com a formação original, né? Quase original, exceto o Marcelo Fromer, né, que faleceu, os outros todos vão estar lá. Então eu não vou perder, comprei ingresso no ano passado. Né? Igor, quantos anos total de indústria da saúde? Nossa, a indústria da saúde, eu comecei a trabalhar na indústria da saúde no final da década de 90, então aí tem uns 24, 25 anos mais ou menos. 25 anos, então é isso, gente, eu conversei com o Igor, que contou um pouquinho da sua história, um pouquinho da Medtronic, falou um pouquinho de acesso e trouxe 25 anos de experiência pra gente nesse rápido bate-papo. Igor, obrigado demais por estar aqui com a gente, por participar do Vioral. Eu que agradeço, Paulo. Um abraço para você, muito obrigado pela oportunidade, espero que o conteúdo tenha sido útil para os ouvintes. Foi maravilhoso e esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @vioral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.